Nesse vídeo nós vamos responder ao comentário de vários inscritos, tirando dúvida, fazendo análise de algumas ações e trazendo também um ponto de vista mais voltado para o investidor de longo prazo. E nesse vídeo nós vamos responder as seguintes questões: o que eu acho da Leve3 para a carteira de investimentos de longo prazo, uma ação que tem pagado sim um caminhão de proventos, mas tem alguns pontos que você precisa analisar mais a fundo aqui. Segundo ponto, diversificar em 10 ações ou concentrar em 4 ou 5. Terceiro ponto, uma avaliação de carteira do Alessandro Matos, né? O que eu acho dessas ações, qual delas seria a top pick para mim, para uma carteira de investimentos hoje. Quarto ponto, valeria a pena vender ações da VEG e girar para ações de dividendos? Vou falar por que eu não gosto tanto de uma estratégia assim. Quinto e último ponto, vender CEMIG e comprar CPFL e Energia olhando para os dividendos de curto e médio prazo? Lembrando que nada nesse canal deve ser encarado como recomendação de investimentos, o que eu trago para vocês é informação de qualidade para você realizar a gestão dos seus próprios investimentos. Se eu te ajudar de alguma forma, peço que você fortaleça o meu trabalho, deixando para mim o seu comentário e também compartilhando esse vídeo em outras plataformas. Bora pro vídeo. Começando pelo comentário do Juliandro Machado, o que acha da Leve3? Pessoal, em termos qualitativos, a MAHLE Metal Leve hoje é a top 1 do setor. Ela entrega tanto peças originais para as principais montadoras aqui no Brasil e no exterior, como também atua no aftermarket, ou seja, peças de reposição nas principais autopeças do país. Se você for hoje numa autopeça e pedir uma peça de reposição original para o seu carro, provavelmente a peça oferecida será da MAHLE Metal Leve, o que mostra a posição de liderança dessa empresa hoje no mercado. Então aqui nós temos uma empresa com padrão de qualidade superior e com parte das suas receitas dolarizadas, né? Então gosto bastante dessa diversificação geográfica de receita que protege muito mais diante desse cenário de disparada do dólar. Pessoal, olhando aqui os principais indicadores fundamentalistas, nós temos um retorno sobre o patrimônio líquido extremamente elevado nos últimos 4 anos. Temos uma dinâmica importante aqui, né? Vejam que em 2020 houve uma retração severa na demanda devido ali aos efeitos da pandemia, né? Muitas fábricas fecharam e nos anos subsequentes nós tivemos aquela demanda reprimida explodindo e trazendo altas receitas e lucros para a MAHLE Metal Leve. Vejam que em 2023 a empresa entregou um lucro líquido de 748 milhões contra apenas 124 milhões em 2020, né? Então um salto absurdo aqui na rentabilidade e na lucratividade dessa empresa. Mas vejam que em 2024 nós já temos aqui um certo nível de normalização. Mas ainda assim, indicadores de rentabilidade muito elevado, um ROI de 52% e um ROIC de 28,7%. Trabalhando com a margem líquida ok de 13,7%, endividamento bem controlado, com dívida líquida sobre EBITDA inferior a 1 vez, então a empresa vai sofrer muito pouco diante desse cenário de Selic elevada, por 2 fatores. O primeiro deles, está com resultado financeiro muito tranquilo, e o segundo ponto, que parte das receitas são dolarizadas, né? Então ela vai acabar usufruindo dessa alta do dólar, impulsionando as suas receitas. Nós temos aqui indicadores de valuation interessantes, não dá para falar que a MAHLE Metal Leve estaria cara. A empresa negociada hoje a um PL de 6 vezes, entregou um yield de quase 9% nos últimos 12 meses e o EV/EBITDA também nos mostra uma empresa descontada. Importante olhar para essa métrica para empresas exportadoras, né, devido ao hedge cambial, e temos aqui um EV/EBITDA em 4,4 vezes. Já no múltiplo preço sobre valor patrimonial, a gente vê claramente que o mercado paga um prêmio para ser sócio de empresas com padrão de qualidade superior, principalmente acompanhando a evolução do ROI. Como o ROI é muito elevado, o mercado vai pagando um prêmio sobre o valor patrimonial da ação, e olhando todos os indicadores fundamentalistas, a MAHLE Metal Leve não me parece uma ação cara nos preços atuais. Comparando os principais pontos do resultado do terceiro trimestre de 2024 na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, nós tivemos uma receita líquida praticamente estável, um crescimento de 8% no EBITDA, que é o lucro das operações da companhia, e a margem líquida com expansão de 2,2%. Entretanto, olhando aqui para a margem líquida, a empresa desidratou quase 6 pontos percentuais, e isso acabou puxando para baixo também o lucro líquido ajustado, saindo de 215 milhões no terceiro tri de 2023 para 141 milhões agora no terceiro tri de 2024. Então, como eu falei com vocês, me parece que agora nós estamos passando por uma fase de normalização dos resultados. Os resultados ainda continuam elevados, mas não tão elevados como em 2021, 22 e 23, com a retomada de demanda pós-pandemia. Ponto de atenção a respeito do controlador é que recentemente a companhia realizou um pagamento espetacular de dividendos de R$ 5,54 por ação, porém mediante
a uma oferta secundária de ações, levando o controlador a vender parte da sua posição acionária a R$ 28, né? Então eu acredito que R$ 28 seria o preço que o próprio controlador consideraria como bem precificada a ação. E atualmente a empresa vem sendo negociada a R$ 26,55. Entretanto, olhando aqui os indicadores de valuation, me parece ainda uma empresa descontada. Ela tem espaço sim numa carteira de investimentos de longo prazo devido à qualidade do ativo e também diversificação de suas receitas. Porém, hoje eu acredito que no setor financeiro nós temos oportunidades muito melhores em termos de valuation, né? Então só olharia para a malha metal leve quando tivéssemos aí uma retração de demanda do mercado e a cotação viesse a sofrer muito mais, como no passado recente, em 2018 e em 2019. Agora nós temos aqui o comentário do Flávio Machado. Boa tarde a todos. Diversificar com 10 ações ou concentração em 4 ou 5? Qual a melhor maneira de tirar essa dúvida? Galera, apesar de atualmente estar muito em voga a concentração de ações, eu acho que a diversificação protege muito o pequeno investidor no longo prazo, né? Uma dessas teses pode não se concretizar ou até mesmo haver perda de fundamento, fatores que muitas vezes estão fora do nosso alcance, como aconteceu com a Eternit, o IBR, Cielo ou até mesmo a IRB Brasil. Então a diversificação ela tem um papel fundamental, mas porém não deve haver pressa para realizar essa diversificação. Se você está começando a investir agora, escolhe ali 4 jogadores para o seu time, os melhores do setor, dando prioridade a setores perenes e ao longo dos anos, conforme essas ações forem andando, as cotações forem se valorizando e perdendo margem de segurança, obviamente você vai começar a olhar para outras ações, né? Talvez uma de setor cíclico pode fazer sentido. O setor de seguros, por exemplo, costuma performar junto com a taxa básica de juros. Então, quando tivermos uma queda da Selic, talvez tenhamos a oportunidade de trazer uma seguradora para a nossa carteira. Mas vejam que essa diversificação acontece de forma oportuna, não precisa forçar esse processo. Então, escolhe ali 4 ou 5 ações, melhores ações de cada setor, com bom valuation descontado, compre com margem de segurança e aos poucos vai estruturando a sua carteira no longo prazo. Próximo ponto, vamos para uma avaliação de carteira. Aqui nós temos o Alessandro Matos trazendo para nós a composição da sua carteira e pergunta se está boa ou ruim. Então vamos rapidamente aqui. Banco do Brasil, um banco muito sólido, provedor de dividendos, um cuidado especial com os próximos resultados, temos que acompanhar de perto a inadimplência. Vale, empresa cíclica com vantagens competitivas a nível global, me parece descontada, mas tem que ter um cuidado especial com a demanda chinesa, né? Então ações cíclicas atreladas à macroeconomia é bem mais difícil da gente conseguir prever o fundo do poço. ISA E4, a famosa TRPL, uma ação muito interessante, gestão de primeira linha, a empresa consegue gerar valor a longo prazo e distribuir bons proventos. Eu exigiria um pouco mais de desconto aqui, haja vista a perda da RBSE daqui a 3 anos. Preço teto para aportes lá da nossa planilha do clube de membros. Quarta ação, a Taesa, é uma ação que eu não compraria hoje, considero uma excelente empresa, mas acho que os próximos 5 anos serão turbulentos para essa empresa, né? Eu prefiro olhar para empresas que têm perspectivas de crescimento de lucros no médio e longo prazo. Quinto ponto, CPFL Energia, talvez uma das ações mais redondas hoje para se investir. A empresa não tem um upside espetacular no valuation, mas deve continuar pagando um excelente dividendo e existe aqui sim algum desconto frente ao seu valor intrínseco. BBSE também é um tanque de guerra para o longo prazo. O setor de seguros protege muito a carteira porque ele consegue ir bem tanto no ciclo de alta quanto no ciclo de baixa da taxa básica de juros. Então eu considero uma excelente ação, não acho que o valuation esteja tão atrativo assim. Caixa Seguridade é a mesma coisa, uma empresa bem redondinha, tem crescido receitas e lucros trimestre a trimestre, mas eu acho também uma ação bem precificada pelo mercado. Por fim, a oitava e última, Petrobras, é uma ação que eu não tenho nos preços atuais, acredito que empresa de commodity, principalmente com a característica de estatal da Petrobras, o investidor tem que ser muito mais oportunista, né? Comprar realmente quando tiver no osso. Não acho que a empresa esteja tão descontada assim para direcionarmos aportes para ela, principalmente considerando que o setor bancário tem excelentes oportunidades atualmente. Para o pessoal que está começando a investir agora, está meio perdido, quer aprender a analisar melhor ativos, montando uma carteira mais defensiva para o longo prazo, vem fazer parte da nossa comunidade. Por apenas R$ 4,99 a gente traz conteúdo diário no grupo do WhatsApp, muitos investidores experientes para te dar conselhos que vão aprimorar o seu processo de análise e construção de carteira a longo prazo. Se fizer sentido para você, fica aí o convite, bora pro vídeo. Próxima pergunta do Alexandro Diniz. VEG sempre rendeu parelho com IVVB11. Você vê como vantajoso, mesmo em uma carteira só de dividendos, ter VEG para no futuro usufruir, ir vendendo até 20k mensais,
tanto para usar ou girar para dividendos? Galera, como eu gosto muito de olhar para a margem de segurança para aportes, eu dificilmente vou comprar VEG para minha carteira de investimentos. Mas quem investiu nessa ação lá atrás e tem uma posição consolidada nessa empresa, pagou barato, eu acho que é o tipo de ação que o investidor não deve vender a longo prazo. Por quê? Primeiramente, pelo excelente histórico de lucros. Vejam vocês que não houve crise para VEG no Brasil nos últimos 20 anos, nem no ano da pandemia, onde muitas empresas apresentaram retração dos seus lucros, a VEG continuou crescendo e crescendo forte, né? Isso mostra o alto nível de qualidade tanto dos ativos quanto da gestão. Outro ponto, empresa trabalha com indicadores fundamentalistas extremamente elevados quando a gente fala de rentabilidade e eficiência. Um ROI de quase 31%, um ROIC de 25,7% e uma margem líquida de 17%. Empresa caixa líquido, ou seja, tem muito mais caixa do que dívida, então não vai sofrer nada com essa alta da taxa básica de juros. Então aqui nós temos uma máquina de gerar valor para os seus investidores. Pessoal, atualmente eu não tenho coragem de pagar um PL de 36 vezes para ser sócio de uma empresa, apesar de reconhecer o valor da VEG. Mas quem comprou lá atrás e pagou barato, eu deixaria essa empresa na carteira a longo prazo, sem pensar em vender. Deixar ela continuar entregando crescimento patrimonial para você e quem sabe a longo prazo, com essa taxa de crescimento dos lucros, talvez até mesmo um dividendo interessante. Então hoje, infelizmente, existe uma visão predominante do mercado que o investidor tem que vender uma ação só porque ela se valorizou. Eu sou totalmente contra essa visão, né? Você deve acumular ações a longo prazo. Imagina o Barsi se ele tivesse vendido as ações da Unipar quando ela bateu em R$15. Ele teria um lucro excepcional. Entretanto, não teria esse lucro absurdo. Hoje a Unipar é responsável por mais de 50% do retorno da carteira do Barsi. Então, um dos grandes méritos dele como investidor não é nem acertar o fundo da ação, mas sim permanecer comprado no ativo, entendendo a visão de sócio a longo prazo, né? Então, muitas vezes o pequeno investidor não tem essa percepção e acaba vendendo um excelente ativo, deixando de acumular uma rentabilidade absurda a longo prazo. Por fim, nós temos a pergunta do Manfredini. Boa tarde, tenho ações da CEMIG, mas os dividendos estão baixos. E 12 meses para pagar, seria a hora de vender e comprar outras, tipo Copasa ou CPFL Energia? Primeiro ponto é que quem está comprado na CEMIG há mais de um ano sabe que os dividendos não estão baixos, né? Com dividend yield de 13,7%. E aqui uma das ações que mais andaram no setor elétrico nos últimos 12 meses. Então entregou valorização, entregou bonificação de ações e um dividendo bem acima da média. Isso é fruto de uma excelente gestão que vem enxugando os ativos não-core, reduzindo os custos e despesas operacionais, ampliando as margens da companhia e trabalhando com uma boa disciplina na alocação de capital. Vejam que atualmente a empresa está com alavancagem 0,88 vezes, dívida líquida sobre EBITDA, então vai sofrer muito pouco diante desse ciclo de elevação da Selic. Nós temos aqui uma empresa integrada, né? Ou seja, ela atua em todos os segmentos do setor elétrico, inclusive com a distribuição de gás, e tem também crescido lucros e receitas. Entretanto, tem que tomar um cuidado especial na hora de analisar o valuation da CEMIG. Por quê? Porque nós temos um grande impacto de eventos não recorrentes no terceiro trimestre de 2024. Né? Então, o ajuste fino é você excluir esse fator do resultado para saber se a empresa realmente estaria muito descontada nos preços atuais. Lembrando que é uma das ações que mais andaram nos últimos 24 meses. Pessoal, a CEMIG é uma empresa que está com a gestão ótima, entretanto ela vai passar por um ciclo forte de investimentos aí. Nós temos a previsão de um total de 35 bilhões em CAPEX até 2028, então ela deve se alavancar um pouco mais, mas isso é necessário para as empresas do setor de utility. Tem que manter os ativos em bom estado de operação, melhorando a qualidade desses ativos, que vai se traduzir também em maior eficiência a longo prazo. Olhando os indicadores agora, nós temos aqui um PL de 4,5 vezes e um P sobre VP de 1 vez, tendo entregado um ROI de 23% e um ROIC de 19,5%, margem líquida de quase 20% e alavancagem controlada. Porém, como eu falei com vocês, nós temos 2 bilhões de excesso da venda da Aliança Energia para Vale, impactando todo esse valuation. Hoje eu só olharia para a CEMIG para possíveis aportes abaixo de R$10. Né? Considero que pode estar descontada sim, mas entre ela e a CPFL Energia, hoje eu acredito que a CPFL Energia estaria mais descontada, com melhor perspectiva de crescimento de lucros a médio prazo e bom dividend yield para 2025 e 2026. Lembrando que nada aqui é recomendação de ativos. Para você que, assim como nós aqui do canal, comprou barato as ações da CEMIG, não acho interessante vender, galera. Ela vem realizando sim uma boa gestão dos seus ativos, está no processo de talvez se privatizar aí nos próximos anos, que pode destravar ainda mais valor para as ações da CEMIG, então não acho interessante vender um bom ativo só pelo atraso no pagamento de proventos, né? Isso é algo que não me incomoda, eu estou muito mais preocupado com a geração de valor a longo prazo. E olhando o gráfico de lucros da empresa dos últimos 7 anos, a gente vê claramente
claramente que a gestão tem entregado geração de valor para os seus investidores, né? Então, se a CEMIG vier abaixo de R$10, de 9,50, provavelmente a gente retorna aportes para a CEMIG aqui na carteira pública do canal. Se você quer um acompanhamento mais próximo, entendendo o racional por trás dos nossos aportes, te convido mais uma vez a assinar o nosso clube de membros. Galera, isso vai evitar que você cometa grandes erros com seus investimentos a médio e longo prazo. Quem tem assinado tem gostado bastante. Fica aí o convite para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe para nós o comentário e compartilhe ele em outras plataformas, que você me ajuda a divulgar o meu trabalho. E até o próximo vídeo.